Olá, meus amigos. No programa de hoje, o entrevistado é o pastor Carlos Valentim, da Igreja Presbiteriana na cidade de Salto. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Espero que esses momentos que passamos juntos sejam bem proveitosos, para as pessoas que nos assistem. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana, mas antes de começar, quero saber um pouco da história do senhor, por que iniciou na vida aí do pastoreio, como que começou? Eu, durante muito tempo, 18 anos, eu fui católico, né? Católico praticante e fiz tudo que o catolicismo havia proposto, né? Então eu fui coroinha, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? E com 17 para 18 anos eu assíduo na igreja, participando das procissões, das quermesses, tudo aquilo que o catolicismo proporcionava, né? E que eu acreditava naquele momento, né? Mas o que fez esse diferencial, que fez uma mudança, é que eu não tinha certeza da salvação, da vida eterna, embora praticasse tudo que a religião dizia que deveria praticar, mas eu tinha medo de morrer, por exemplo, né? Então, com essa fase de transição de 17, 18 anos, da adolescência para a juventude, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Seria possível alguém ter certeza que se morresse ia para o céu? Né? E eu procurava resposta. E comecei a ler a Bíblia, porque até então, naquela época, o catolicismo não tinha ainda o católico carismático que lê a Bíblia, né? E, tanto é que eu não tinha nem Bíblia em casa, nunca tinha pego uma Bíblia. E aí, então eu comecei a ler a Bíblia. E aí comecei a ler a Bíblia e comecei a questionar algumas coisas, né? Ou você acredita no que a Bíblia ensina, ou você acredita naquilo que a sua religião está ensinando, que começa a dar um choque. E aí então eu comecei a ler a Bíblia bastante, e cheguei a um ponto que eu tive que decidir. Então, ou eu vou continuar lendo a Bíblia e mudar de religião, ou eu vou deixar de ler a Bíblia e continuar no catolicismo. E eu fiz a primeira opção, né? Resolvi mudar de religião porque houve um conflito entre aquilo que estava escrito e aquilo que as pessoas me ensinavam, entendeu? Aí foi nesse momento que houve um novo nascimento e o despertar para aquilo que a Bíblia estava dizendo e não aquilo que as pessoas haviam me ensinado. Então, a partir desse momento, então, na sua adolescência, o senhor resolveu mudar de religião? Mudar radicalmente, né, de religião, porque eu saí do catolicismo e fui para o protestantismo, né? Eu deixei o catolicismo e fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que estou até hoje. O senhor sempre quis ser pastor ou não? Não. Na verdade, você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida, e então eu entrei na agência bancária, né, trabalhando, e trabalhei lá alguns anos, e comecei sempre estudando a Bíblia, frequentando a igreja, participando, aí fui batizado, e nunca pensava em ser pastor, né? Aí até que um dia eu senti Deus falando: até quando você vai ficar recebendo cheque, trocando cheque, dando dinheiro? Eu tenho uma obra maior para você do que essa, né? E aí eu senti que Deus então estava me chamando para o ministério, então deixei tudo e fui me preparar, e já faz 35 anos que eu sou protestante, né? O que é ser pastor? Ser pastor é você viver para os outros e não viver só para você, né? Ser pastor é você acordar de manhã, porque no pastorado não tem assim, você trabalha 8 horas por dia, pronto. Não existe isso. Ser pastor é 24 horas, você é pastor. Sábado e domingo, feriado, você é pastor 24 horas, 7 dias por semana. A sua vida é para ajudar o próximo, a orientar o próximo, né? Evangelizar as pessoas, ajudá-las nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas dores. Ser pastor é você ser o representante de Deus na vida das pessoas. Representante de Deus na vida das pessoas. Profundo isso daí, pastor. E tem bastante responsabilidades? Muitas responsabilidades, né? Por isso, então, você precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia,
Por isso esse negócio, a pessoa se auto-intitular pastor e então abrir uma portinha e dizer, Deus fala através de mim e tal. É muito complicado porque você precisa conhecer aquele que você é representante. Como que explique para mim? O senhor faz parte da igreja presbiteriana. Como que faz para a pessoa ser pastor na igreja presbiteriana? Certo. Na igreja presbiteriana, para ser pastor, primeiro assim, ela tem que ter tido um novo nascimento. Tem que ter mudado de vida, tem que ter uma vida de consagração ao Senhor. Mudar de vida significa deixar aqueles velhos hábitos no sentido de quê? Tem que haver o novo nascimento, a conversão. Então, conversão. Se isso não aconteceu ainda, ela nem pode ser membro da igreja, não pode se batizar, né? Então, imaginemos que alguém já se converteu, houve novo nascimento, ela já é membro da igreja, está exercendo os dons e talentos que Deus concedeu ela no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, ele está lá trabalhando. Então, Deus vai chamar essa pessoa para uma obra maior. Porque uma coisa é você estar na igreja, trabalhando, dando aula na escola dominical, né, ou sendo um diácono, cuidando da obra assistencial da igreja. Outra coisa é Deus que quer que você tome conta da igreja dele em um determinado lugar. Então Deus vai chamar você para esta obra, eu quero você em outro lugar, e para isso você precisa se preparar. Então, a pessoa está membro da igreja, sente esse chamado de Deus. Como que é esse chamado? O Senhor fala internamente com a pessoa, a igreja, ela confirma esse chamado, né? Porque também não a pessoa dizer assim, sou chamado por Deus para ir para a África, mas todos que estão em volta dele acham que ele não tem condições de ir para a África, acham que ele não tem condições de ser um pastor, por causa de vários fatores, né? Algumas dificuldades que tem de relacionamento, então que não seria um bom pastor. Então a igreja tem que confirmar esse chamado que ele recebeu de Deus. A igreja confirma como? Quando os responsáveis pela igreja veem nesse jovem ou nessa jovem o chamado de Deus na vida dele. Então, mas daí ele tem o preparo? Então, pessoal, tem o preparo. Qual seria o preparo? Então, quando a igreja olha para a pessoa e diz assim, esse tem um chamado para o pastorado, então a igreja pega esse jovem e o envia para o seminário. Ele permanece lá 4 anos. O senhor fez isso? Sim. Na época, há 25 anos atrás, eram 5 anos, hoje são 4. Fica lá 4 anos estudando as línguas originais, o grego, o hebraico, né? O inglês, o português e todas as matérias bíblicas, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, passa pela Bíblia todas as matérias sistemáticas também. E depois, terminou esses 4 anos, a pessoa volta, né, para o presbitério, que é o responsável por uma região da igreja, e esse presbitério vai fazer um exame e vai licenciá-lo ou não para a pregação do Evangelho. Então, a presbiteriana, para a pessoa ocupar um cargo de pastor, a pessoa precisa ficar 4 anos, como se fosse uma faculdade. De teologia. Aprendendo tudo da Bíblia. Sim. Então, por exemplo, a pessoa sentiu de Deus e abriu uma igreja, lá não é assim na presbiteriana que funciona. Não pode ser presbiteriano do Brasil, essa pessoa. Entendeu? E como que o senhor avalia, pastor, essa escola, esse preparo? Como que o senhor avalia? De extrema importância, porque hoje em dia assim, existe uma dificuldade enorme entre as crises existenciais, as pessoas têm depressão, outras têm vários problemas, e se o pastor não está preparado, né, para responder a essa demanda, ele não é útil, né? Imagina alguém chega na igreja para um aconselhamento, um exemplo. A pessoa que está com depressão. Aí, se ela não tem um conhecimento do que é a depressão, quais as causas, e acha que a pessoa está endemoniada, então vai fazer um exorcismo para resolver o problema da depressão, então ao invés dela abençoar a pessoa, ela foi maldição na vida da pessoa, porque ela diagnosticou de forma errada um problema
que não é espiritual, mas é físico, né? Então, todo esse conhecimento, não somente da área teológica, mas da área do conhecimento geral também, que se aprende no seminário e também fora dele, de extrema importância para a gente abençoar as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, pastor? Fique aí ligado com a gente e voltamos daqui a pouco para falarmos sobre a Igreja Presbiteriana. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. O entrevistado de hoje é o pastor Carlos Valentim, pastor da Igreja Presbiteriana na cidade de Salto. Pastor, a Igreja Presbiteriana é uma igreja... É uma igreja histórica, reformada, evangélica, cristã, bíblica. Tudo isso? É. Reformada porque nós somos descendentes da Reforma Protestante, né, do século XVI, né, 1517, Lutero, depois Calvino, e na Escócia, e depois na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos e vem para o Brasil. E de onde que surgiu a Igreja Presbiteriana, pastor? A Igreja Presbiteriana surge na Escócia, né, o nome presbiteriano, porque há várias ramificações da Reforma Protestante. Na Inglaterra, os luteranos, né, nos países da Europa, a Igreja Reformada, e na Escócia foi onde primeiro surgiu o nome presbiteriano. O nome presbiteriano porque ela é administrada, governada, dirigida por presbíteros, né? E é o texto de Atos dos Apóstolos, diz que o apóstolo Paulo ele saía fundando as igrejas e elegia os presbíteros, isso é, os líderes da igreja que iriam tomar conta daquela comunidade. Então, na Escócia é onde primeiro são chamados presbiterianos, né? Começa na Escócia, depois vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos e depois vem para o Brasil. Pastor, sem citar nomes de outras denominações, mas qual é a diferença entre a presbiteriana e as outras denominações? A diferença da presbiteriana é sua ênfase na soberania de Deus e a questão da importância das Escrituras e somente a Escritura. Tá? Então, nós cremos na soberania de Deus e, por exemplo, o culto na igreja presbiteriana é um culto cristocêntrico, é um culto bíblico, isso é, só tem as partes do culto base bíblica. Por exemplo, você não vai encontrar na igreja presbiteriana no culto um exorcismo. Não tem. Por quê? Porque você não vai achar a base bíblica, Deus orientando que o culto deve ter exorcismo. Tá? Não vai ter também na igreja presbiteriana danças litúrgicas. Por quê? Porque qual é a base bíblica para ter danças litúrgicas no culto? Não existe. Tá? Então existe o princípio regulador do culto, que é o que é que se deve ter no culto? Orações, hinos, principalmente a pregação da palavra de Deus, porque no culto a pregação é o centro do culto, porque é Deus falando para a gente. Tá? Então, quando você está orando, você está falando com o Senhor, você está lendo a Bíblia, o Senhor está falando com você. Então, a pregação da palavra de Deus é a ênfase no culto na igreja presbiteriana. Esse é o diferencial da presbiteriana e das outras denominações. Presbiteriana acredita em batismo? Como que funciona, pastor? Nós acreditamos nos dois sacramentos, batismo e Santa Ceia. São os dois únicos sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Tá?
Não sei se é esse batismo que você perguntou ou se é o batismo com o Espírito Santo. Não, batismo das águas. Tá, batismo então. Nós temos esses dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Pastor Carlos, a Igreja Presbiteriana faz evangelismo? Sim, nós fazemos evangelismo não somente no culto, né, porque o culto é aberto e para todos quantos querem entrar para ouvir a palavra de Deus, mas também a gente evangeliza de casa em casa, nas praças, no trabalho, né? Sempre nós ensinamos os nossos membros a estar olhando para o seu amigo de trabalho, se ainda ele não serve a Deus, se ele não busca o Senhor, se ele não vai em nenhuma igreja, então nós orientamos as pessoas a evangelizá-los, né? E nós ensinamos a fazer isso. E como que o senhor evangeliza? Então, geralmente tem um caso bem interessante na nossa igreja, que eu estava na praça distribuindo alguns folhetos e aí cheguei então para uma pessoa e perguntei para ela assim, e eu pergunto para você também, você sabe por que você existe? E aí as pessoas geralmente falam assim, não sei, eu nunca pensei nisso. E então eu começo a falar, você gostaria de saber por que é que você existe? E aí então a pessoa geralmente quer saber, né, por que ela existe. Curiosa, né? Então nunca pensei nisso, mas que gostaria de saber, né? E aí eu mostro para a pessoa que Deus criou não somente ela, mas todas as pessoas na face da terra com um propósito para todos: viver para a glória de Deus. Por exemplo, o que é viver para a glória de Deus? Imaginemos que a pessoa trabalha no serviço público de limpeza do município. Viver para a glória de Deus, sendo um varredor, né, das ruas, é você, a sua rua ser a mais limpa. Então você está trabalhando ali, limpando a rua, mas você vai fazer o melhor. Por quê? Porque você está fazendo aquilo para Deus. Se você dá aula, então, e vivendo para a glória de Deus, você vai ser o melhor professor, dando a melhor aula. Se você é um chão de fábrica e faz peças de automóveis, então você vai pegar e vai fazer a melhor peça. Então a sua bancada vai ser a mais limpa, o seu horário, o seu cartão de ponto vai ser irrepreensível, não haverá faltas, não haverá atraso. Por quê? Porque você está fazendo aquela peça ali de automóvel, não para o seu patrão, mas você está fazendo aquilo para Deus, e você vai fazer o melhor. E você sendo o melhor, você não vai ter problema de desemprego. Porque qual o patrão que vai mandar o melhor funcionário dele embora? Ninguém. E se ele se tiver que fechar a fábrica, ele vai mandar esse funcionário que é o seu melhor funcionário, porque vive para Deus e trabalha, sempre é o melhor, vai mandar com o coração apertado. E muitas vezes ele diz assim, olha, eu tenho um funcionário, vai falar para um amigo dele que também é empresário, eu tenho um funcionário aqui que eu vou precisar mandar embora, mas ele é ótimo, você não quer pegá-lo aí para você? Então o próprio patrão vai arrumar um emprego para o seu melhor funcionário, porque sabe que o menino é excelente. Mas por quê? O que ele tem de diferencial? Ele vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Tá? Então, viver para a glória de Deus, esse é o propósito da nossa existência, é você ter a consciência de que o que quer que você faça, você está vivendo para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Então, leva as pessoas a refletir sobre isso, se elas estão ou não vivendo para a glória de Deus. E aí, então, eu faço uma outra pergunta. Quem é Jesus para você? Porque, assim, muitas pessoas têm vários conceitos a respeito de Jesus, acham que Jesus é um filósofo, acham que Jesus Cristo foi uma pessoa de boa influência, outros que ele foi um espírito iluminado, né? Dependendo do que a pessoa responde, então nós vamos mostrar para ela que Jesus Cristo é muito mais do que tudo aquilo que ela está dizendo. Jesus Cristo é o Salvador. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que derramou o sangue precioso para nos trazer salvação e vida eterna. É Ele que dá sentido à nossa vida. Todas as pessoas que vivem aqui nessa terra e não têm Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, não tem sentido, não vale a pena viver. Por isso o índice enorme de suicídio, por isso o índice enorme de pessoas deprimidas, por isso o índice enorme de pessoas que se perguntam se tem propósito na vida, se tem certeza da salvação. Não tem. Por quê?
Porque desprezaram o projeto de Deus para a nossa vida, que é viver para a glória dele e que é o seu Filho, crer no seu Filho Jesus Cristo. E aí, então, sempre no final eu pergunto, você quer continuar vivendo da forma como você está vivendo ou você quer ter uma nova vida a partir de ser discípulo de Jesus Cristo? Pastor, e como que está as pessoas, porque o senhor já está na igreja, vai fazer uns 35 anos. Lá de trás para hoje, tem alguma diferença em as pessoas receber a palavra? Hoje eu percebo que as pessoas estão mais duras, né, endurecidas, né, porque esse leque de informações, né, então você entra na internet, você tem informações de vários tipos de opiniões e as pessoas vão moldando o seu caráter e a sua forma de pensar segundo algumas pessoas que elas admiram, que elas seguem, né, nas redes sociais. E aí isso, quando você vai falar de Jesus, mas aquela pessoa que ela segue não acredita em Jesus e não obedece a Jesus, e aí a gente percebe que não é aquele pensamento que a pessoa tem, mas é que ela está seguindo o pensamento de outro. Isso é muito ruim, né? Mas assim, nós como presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus e aqueles que são os escolhidos do Senhor ouvirão a voz do bom pastor e vão segui-lo, né? Independente de toda essa modernidade ou não, né? Pastor, onde fica a igreja presbiteriana? Aqui tem outras cidades, mas em Salto. Onde fica a igreja? A igreja presbiteriana em Salto fica na rua Dr. Henrique Viscardi, 1235, na Vila Henrique, ali mesmo a rua do Bombeiro, do Ginásio de Esporte, em frente ao edifício Belvedere. Os cultos são de que dia? Terça-feira nós temos reuniões de oração, que são os pequenos grupos, onde são menos pessoas unidas e então nós podemos orar umas pelas outras, falar das nossas angústias e ansiedades e tristezas e alegrias. Temos na quinta-feira estudo bíblico, quando o texto da Bíblia é exposto, né? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus agora até o final do ano. Cada semana é uma parábola de Jesus, né? E no sábado nós temos atividade das sociedades internas, que são jovens, crianças, adolescentes, né? E os adultos que fazem as suas programações no sábado. E no domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas o culto público, né? Que é o momento máximo da semana, quando todos se reúnem para adorar o Senhor e aprender da sua palavra. Pastor, deixa uma mensagem de reflexão. Eu gostaria que você pensasse a respeito da sua vida espiritual. Porque geralmente nessa correria do dia a dia, do trabalho, cuidar de filho, cuidar de esposa, marido e cuidar das coisas, das responsabilidades do trabalho, a gente esquece de buscar as coisas lá do alto, né? E aí Jesus Cristo certa vez disse assim, olha, você tem que buscar as coisas lá do alto, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. De maneira que convido você a ler a Bíblia, a orar a esse Deus que é todo poderoso e temos a certeza que Ele vai ouvir a sua oração e vai ir ao seu encontro e vai transformar a sua vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Pastor Carlos, muito obrigado. A ITV agradece, é uma honra. Eu que agradeço também o convite de estar aqui com vocês. Pensei que seria mais difícil, mas... Tá ficando meio nervoso, hein? Pastor, muito obrigado. Aí o pessoal da ITV aqui agradece. Acho que é muito importante para que nós também conhecermos, né, a Igreja Presbiteriana e como que é o seu procedimento. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Sigamos em frente. E achei muito interessante as parábolas. Eu acho que vou lá nessa semana para saber um pouco mais das parábolas de Jesus Cristo. Abraço, pessoal!